Questão número 1 da prova da Polícia Civil de Minas Gerais de 2025 para o cargo da Área 1 da FGV. Uma partícula M parte do repouso com aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Neste mesmo instante, passa por M uma partícula N com velocidade constante de 5 metros por segundo e no mesmo sentido do movimento. A velocidade da partícula M no instante em que encontrar N novamente será de. Bom, meus amigos, a gente aqui tem duas partículas, né? Partícula M e a N. A partícula M, a gente pode concluir que ela está fazendo um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ela tem uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é muito importante e a gente já vai anotar aqui. A aceleração dela é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Além disso, nos foi dito o quê? Que M partiu do repouso. Isso significa o quê? Que a velocidade inicial dela é zero, tá? Então aqui também vamos escrever que V0 é zero. E como as duas, eu vou supor que o primeiro momento que elas estão um do lado da outra é na origem do nosso sistema, então S0 também é zero. E a nossa partícula N, ela está fazendo o quê? Um movimento uniforme, tá? Como tem um movimento uniforme, aqui a gente sabe o que? A aceleração é zero, tá? E ela tá com a velocidade lá constante de quanto? 5 metros por segundo, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Escrever a posição das duas partículas para um tempo qualquer. E a gente vai começar com a partícula m, tá? Que é um pouquinho mais chato. Como a gente está diante do MUV, o movimento uniformemente variado, a gente usa a equação que é conhecida como sorvetão, né? S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Mas percebam que S0 é zero e V0 também é zero, porque partiu do repouso. Então só sobrou para a gente o AT ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ficar 0,5 T quadrado sobre 2. Então o espaço da nossa posição que M vai ocupar em função do tempo é dado desta maneira. Agora, para a partícula N, que está fazendo o quê? Aqui a gente está diante de um movimento uniforme. A gente vai usar a equação horária do movimento que a gente conhece popularmente como sorvete. S igual a S0 mais VT, tá? S0 novamente é zero, tá? Porque eles se encontraram na posição que eu marquei como zero. Então, o espaço de B é 5T, tá? Vou colocar aqui SA só para a gente... SM, desculpa. SM e SN. Só para a gente não confundir quem é quem. Aqui é SM, aqui é SN. No momento que eles se encontram, tá? A gente sabe que o quê? Que SM é igual a SN. Me encontrei com MN, então a gente está na mesma posição. Então, 0,25 t quadrado tem que ser igual a 5t. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente poderia simplificar um dos t's, tá? Não teria problema. Mas vamos fazer da forma mais correta. A gente vai passar o 5t para o outro lado. T quadrado menos 5t igual a zero. Colocar o t em evidência. 0,25t menos 5 igual a zero. E aqui a gente acha os dois possíveis valores de t. Ou t igual a zero, tá? Ou t vai ser igual a 5 sobre 0,25, que é igual a 20 segundos. Qual é que a gente usa? A gente usa esse daqui, tá? Os 20 segundos. Por quê? Porque t igual a zero é no encontro inicial que a gente já sabe o que aconteceu, tá? Quando eles estavam lá na origem do sistema cartesiano. Mas perceba que ele quer saber o quê? A velocidade de m. Então, como é que a gente escreve a velocidade de m em função do tempo? Velocidade de m é igual a v0 de m mais at. V0 de m é quanto? É zero, né? Porque partiu do repouso. Então, v de m vai ser igual a 0,5, que é a aceleração, vezes 20. Velocidade de m
é de 10 metros por segundo no momento aqui do encontro em t igual a 20. Sendo assim, nossa resposta é a letra B. Questão número 2 da prova da PM de São Paulo do ano de 2021 para o cargo de aluno oficial da FGV. Uma viatura está percorrendo uma estrada na qual há um longo trecho retilíneo em declive, como ilustra a figura. Ao longo da descida, ao ser atingida determinada velocidade, o motorista põe o carro em ponto morto para poupar combustível. Olhando para o velocímetro, o motorista percebe que o carro desce o restante da ladeira com velocidade constante. Suponha que a massa do carro com seus ocupantes e os equipamentos seja de 1.200 kg e g igual a 10. Tendo em conta as distâncias indicadas na figura, o módulo da resultante das diversas forças de atrito que se opõem ao movimento do carro enquanto ele desce a ladeira com velocidade constante é de. Vamos, amigos, a informação mais importante daqui é a seguinte: que o nosso carro está descendo, que ó, o carro vai descer o restante da ladeira com velocidade constante. E por que isso aqui é importante? Porque se a minha velocidade é constante, significa o quê? Que a força resultante nesse carro, no sentido aí do movimento, vai ser quanto? Vai ser zero. Ou seja, esse meu carro não tem aceleração, tá? Então, isso implica que a aceleração do meu carro é zero. E se a aceleração é zero, consequentemente, a velocidade vai ser o quê? Constante, que é justamente o que está sendo dito, tá? Todas as questões que envolvam lei de Newton, como essa, que é interessante a gente fazer sempre? Fazer o diagrama de forças. Quais são as forças que estão agindo aqui no nosso carro? Primeiramente, a gente vai ter o quê? Tem uma normal aqui para cima, vamos fazer ela. Lembrando que a força normal é perpendicular aqui à superfície, tá? Tem a normal. A gente tem o peso sempre apontando para baixo. Por quê? Porque a nossa gravidade que está aqui, ó, é para baixo, tá? E a gente também tem quem? A gente tem uma força de atrito. Se meu carro está descendo aqui, ó, como indicado nessa seta, que eu estou até melhorando aqui de laranja, significa que o atrito é no outro sentido, tá? Mas a gente pode ver aqui que eles não estão no mesmo eixo, no eixo cartesiano que a gente conhece. Então o que é que a gente faz? A gente vai ter que decompor essas forças. E eu vou fazer isso agora, tá? Percebam o seguinte, aqui a gente vai ter um ângulo θ, que eu vou construí-lo aqui, esse ângulo θ do plano inclinado, ele tá aqui, ó, é o mesmo ângulo aqui, tá? Então, essa força peso, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter essa componente aqui na direção da normal, que eu vou chamar aqui de PY, tá? E ela vai ter uma componente para o lado de cá, que eu vou chamar de PX, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que no eixo X, a força resultante é zero, né? Então significa o quê? Que PX menos a força de atrito, isso aqui vai dar zero. Ou seja, a força de atrito nada mais é do que quem? O nosso PX. Só que quem é PX? Perceba se o ângulo θ está aqui, ó, e a gente olhar esse triângulo, PX é P vezes o seno de θ. Então, F de atrito é P seno de θ. E o seno de θ a gente pode tirar do triângulo que representa aí esse declive, tá? Então, a força de atrito vai ser... Lembrando o que, minha gente? Que peso é o quê? Massa vezes gravidade, M vezes G. A massa é 1.200, gravidade é 10. E o seno vai ser quanto? Cateto oposto, 500, sobre a hipotenusa, que é de 2.500. Lembrando só um cuidado aqui, tá? Porque a hipotenusa, né, tá em quilômetro e aqui tá em metro. Então, ou vocês colocam tudo para quilômetro ou vocês colocam tudo aí para metro, tá? Aí vai depender do que achar melhor. E fazendo essas contas aqui, a gente encontra que o nosso atrito é de 2.400 newtons, que é a nossa resposta à letra B. Questão número 3 da prova da Polícia Civil de Minas,
do ano de 2025 para o cargo na área 1 da FGV. Um bloco de pequenas dimensões de massa igual a 0,25 kg está se movendo em um trilho vertical, cujo perfil está representado na figura. Ele passa pelo ponto A do trecho horizontal do trilho com a velocidade v de módulo 4 metros por segundo e consegue chegar no máximo ao ponto B, a uma altura de 0,7 metros. Considere gravidade igual a 10, o trabalho realizado pelos diversos atritos que se opõem ao movimento do bloco, enquanto ele se desloca de A até B, é igual a... Bom, meus amigos, algumas informações importantes aqui no nosso enunciado. Primeiro, em A ele tem a velocidade de módulo 4 metros por segundo. Então, aqui, vou colocar o sentido, né? V de A igual 4 metros por segundo. Repare uma coisa, a banca colocou aqui como um vetor, tá? Mas isso, como a gente está lidando com energia, não vai interessar, tá bom? Energia é uma quantidade escalar, então isso para a gente não vai ser tão importante. Além disso, nos foi dito que chega. Aqui é importante, tá? No máximo no ponto B. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em B a velocidade é zero. Então V de B igual a zero, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular as energias tanto em A quanto em B e ver a diferença. A diferença é justamente o que foi tirado nesse percurso, tá? Então vamos lá, energia mecânica. Energia mecânica em A é o quê? É a soma de duas energias. A cinética, chamar SA, mais a energia potencial. A energia cinética está ligada a quê? O movimento tem velocidade, então A tem velocidade. E a energia potencial está ligada ou tem uma mola, que no caso aqui não tem mola nenhuma, ou a gente está a uma determinada altura de um referencial. Como meu referencial eu vou colocar como chão, ou seja, tudo que está no chão é zero, a energia potencial de A vai ser zero. Então a energia mecânica de A é apenas sua energia cinética, que é dado por mv quadrado sobre 2. Então a gente vai ficar com 0,25, 4 quadrado sobre 2. Então a energia mecânica ali no ponto A vai ser de apenas 2 joules, tá? Então a gente sabe a energia mecânica em A. Fazer a mesma coisa para B, tá? Energia mecânica de B é a sua energia cinética mais a sua energia potencial. Perceba que B não tem velocidade, então a energia cinética de B é quanto? Zero. B só tem energia potencial, de que tipo? Gravitacional. Então, a energia mecânica em B é mgh. Então, 0,25, G é 10 e a altura é 0,7. Fazendo aqui as contas, a energia mecânica em B é de 1,75 joules, tá? Perceba que o que aconteceu, eu tinha 2 joules aqui em A e fui para 1,75 lá em B. O que aconteceu nesse meio? A gente perdeu energia por alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente o atrito, tá? Aqui dá para ver facilmente quanto foi, mas a forma mais, vamos dizer, padrão de ser feita é a seguinte: a gente sabe que se eu somar a energia mecânica de A mais o trabalho da força de atrito, eu tenho que encontrar a energia mecânica de B. Perceba que aqui eu estou somando, tá? Por que eu somo? Porque eu sei que esse trabalho realizado pelo atrito é menor do que zero, tá? Então por isso que eu coloco essa soma. Então vai ficar 2 mais trabalho do atrito. Isso aqui é igual a 175. Então o trabalho realizado pela força do atrito é menos 0,25 joules. E sendo assim, meus amigos, nossa resposta é justamente a letra B. Questão número 4 da prova da Prefeitura de Belo Horizonte do ano de 2023 para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. Em um determinado instante, T0, um veículo A de 2 toneladas e viajando a 60 por hora choca-se com outro veículo B de 4 toneladas que se encontrava parado. Em um outro instante T1, após o choque, ambos os veículos deslocam-se a uma velocidade de 19 km por hora. A perda de quantidade de movimento entre os instantes T0 e T1
foi de aproximadamente. Bom, meus amigos, questão boa sobre quantidade de movimento, tá? O que é que tá acontecendo aqui, só para a gente ter uma ideia? A gente vai ter o antes e vai ter aqui o depois do nosso choque, tá? Isso aqui é importante só para a gente visualizar. Antes eu tinha aqui, eu vou chamar aqui um veículo A e um veículo B, tá? Esse meu veículo A, que tem 2 toneladas, tá? Ele tava vindo aqui a 60 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. E B, ele estava em repouso, né? Então VB igual a zero. Só que depois o que é que aconteceu? Eles bateram, tá? E estão se deslocando aí, em tese juntos, tá? A e B, com a velocidade de 19 quilômetros por hora, tá? É isso que está acontecendo. E como é que a gente calcula essa variação na quantidade de movimento? A gente tem que calcular a quantidade de movimento antes e a depois. E a gente sabe que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? E ela é dada por m vezes v. Nesse caso aqui, a gente não precisa tanto rebuscamento em relação aos vetores, tá? Porque a gente sabe a direção da velocidade e aí não vai precisar. Então a gente só vai calcular a parte escalar, ou seja, q igual a m vezes v. E a gente vai espertamente colocar que tudo que aponta para a direita é positivo, tá? Que é justamente o que acontece. Todas as nossas velocidades serão positivas. Então antes a gente vai ter o quê? Que antes é o quê? É QA mais QB, né? Mas percebam que B está parado. Então QB é quanto? É zero, tá? Então a quantidade de movimento antes, eu vou chamar aqui de Q0, tá? Vai ser MA vezes VA. E aqui a gente tem que ter um pequeno cuidado, meus amigos. Por quê? Tudo a gente tem que colocar no SI, tá? Ou seja, essas velocidades que a gente tem aqui, ó, 60 por hora, 19 quilômetros por hora, a gente tem que passar para quem? Metros por segundo. Então, massa de ar é 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos, vezes 60 sobre 3,6. Realmente a conta aqui não vai dar um número muito bonito, mas vamos lá, Q0 vai dar 33.333,33 quilogramas vezes metros por segundo, tá? Essa é a minha quantidade de movimento antes. E agora vamos calcular a quantidade de movimento depois, que eu vou chamar aqui de QD. É quem? É QA mais QB. Percebo que os dois vão ter quantidade de movimento, porque os dois têm velocidade. Então essa quantidade de movimento, só para facilitar, eu vou colocar aqui um Q final, fica melhor, QF, vai ser, como é a mesma velocidade, a gente pode escrever assim, ó, MA mais MB vezes V, VF, né? Que VF é quem? O nosso 19 por hora. Então, QF vai ser, eu tenho A com 2 toneladas, B com 4, então 6.000 vezes 19 sobre 3,6, para já deixar tudo ali certinho no SI. Fazendo aqui as contas, vai dar 31.666,67 quilograma metro segundo. E a gente quer fazer o quê? Variação da quantidade de movimento, ΔQ. Eu vou pegar o módulo, tá? Então vai ser o módulo, vai ser Q0 menos QF. Podia fazer o maior menos o menor, sem problema nenhum. Então vai ser módulo 33.333,33 menos 31.666,67. Então a variação da quantidade de movimento aqui no nosso sistema vai dar 1.667 kg metro por segundo, que é justamente nossa resposta, letra A. Questão número 5 da Assembleia Legislativa do Maranhão para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. Uma partícula com 4 kg de massa tem velocidade de 20 metros por segundo. Em um dado instante, uma força constante de 50 newtons atua sobre a partícula no mesmo sentido do movimento. Sabendo que a velocidade final da partícula é de 30 metros por segundo,
O tempo de atuação da força sobre a partícula foi de. Bom, meus amigos, isso aqui é a questão mais clássica do chamado teorema do impulso e quantidade de movimento, tá? Impulso e quantidade de movimento. E é muito importante a gente saber para a nossa prova, tá? E o que é que esse teorema nos diz? Ele diz que o impulso aplicado num corpo, nesse caso aqui, numa partícula, é igual à variação da quantidade de movimento dessa partícula, ou seja, o impulso, lembrando se tudo é vetor, tá? Vai ser igual ao quê? A ΔQ, que é justamente a variação da quantidade de movimento. Como aqui a gente está num caso unidimensional, tá? Não, a gente não vai precisar olhar com tanto afinco essa questão vetorial. Então a gente pode escrever o impulso como o quê? Força vezes tempo, vezes ΔT, igual m, que multiplica velocidade final menos velocidade inicial. Por quê? Porque a gente sabe que o Q aqui, né? É o que? É m vezes v, tá? Então, como é a variação? É a variação da velocidade. Agora a gente vai fazer o quê? Só substituir os dados na nossa questão. A força é 50, F ΔT, igual massa 4 vezes velocidade. No final é 30, no início é 20. Então, ΔT vai ficar 40 sobre 50 e ΔT vai nos dar 0,8 segundos. Antes de finalizar, lembrar que é importante que tudo esteja no SI. Nossa velocidade está no SI, nossa força está no SI e nossa massa está no SI, para a gente não ter problema com unidade. Sendo assim, para finalizar, nossa resposta é a letra C. Questão número 6 da prova da Assembleia Legislativa do Maranhão para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. A figura a seguir apresenta o sistema massa-mola amortecido. Considere que a massa M é 4 kg e a rigidez de cada mola é 100 N por metro. A frequência natural circular de vibração do sistema vale. Bom, meus amigos, a gente quer o quê? A frequência fundamental ou natural do nosso sistema. E o que é essa frequência natural? Ela é a frequência que um sistema vibra quando ele é perturbado a partir do seu repouso, tá? Sem aplicação de nenhuma força externa. E para esse sistema massa-mola amortecedor, que é o mais simples que a gente tem, essa frequência, ou seja, o ômega-n, tá? É dado por quem? Raiz de K sobre M. Com o nosso cuidado aqui, novamente, tudo no SI, tá? Mas tá tudo certinho, 100 N por metro e a massa 4 kg. Então vai ser 100 sobre 4. Isso aqui dá raiz de 25. Então nosso ômega-n vai nos dar 5 radiano por segundo, que é justamente nossa resposta à letra B. Questão número 7 da prova da Assembleia Legislativa do Maranhão, do ano de 2023, para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. A figura a seguir apresenta o sistema massa-mola amortecido. Considere que a massa M é de 4 kg e que a rigidez de cada mola é de 100 newtons. Para que o sistema esteja criticamente amortecido, o coeficiente de amortecimento viscoso C deve ser. Perceba que a gente tem uma condição para atender, né? Nosso sistema tem que ser criticamente amortecido. Para a gente calcular esse valor do coeficiente de amortecimento, a gente tem que começar a calcular a frequência natural de vibração. A gente viu que é raiz de K sobre M. Então a gente vai ficar com raiz de 100 sobre 4. Então esse ômega-n vai nos dar raiz de 25, que é igual a 5 radiano por segundo. Lembrando que essa saída aí da frequência natural é sempre em radiano por segundo, tá? Quando a gente diz que um sistema é criticamente amortecido, é aquele que a gente vai usar um amortecimento, tá? Ou seja, um amortecedor aqui, de forma que eu vou alcançar o equilíbrio desse sistema o mais rápido possível, tá? Sem que eu ultrapasse esse valor de equilíbrio, ou seja, eu não, o meu sistema ele vai fazer o quê? Retornar ao equilíbrio sem oscilar, tá? E de forma mais rápida possível.
E esse valor do coeficiente de amortecimento crítico, que eu vou chamar aqui de CC, é dado da seguinte forma: 2m ômega n. E por isso que eu calculei a frequência natural. Então vai ficar 2 vezes 4 vezes 5, tá? Então esse C crítico vai ser de 40, só colocar as unidades, newton vezes segundo por metro. Sendo assim, nossa resposta é a letra E. Questão número 8 da Prefeitura de Belo Horizonte do ano de 2023 para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. A figura a seguir ilustra um sistema com 1 grau de liberdade que oscila sem amortecimento. Desprezando a massa das molas, a frequência natural angular de vibração desse sistema é de... Bom, meus amigos, antes mesmo da gente começar, é importante a gente só ver uma coisa. Perceba que a gente tem duas alternativas iguais, tá? Então, com certeza, não pode ser nenhuma delas, tá? Quando a gente calcula a frequência natural de vibração, o ômega n, a gente sempre faz raiz de k sobre m. Só que esse k a gente sempre, quando trabalha com uma mola, é o valor da constante lá de elástica da mola, tá? Só que nesse caso a gente tem quantas molas? Tem 2 molas, tá? E essas molas estão ainda em série, tá? Então a gente tem 2 molas em série. Então esse K que entra aí na conta do nossa frequência de vibração não é qualquer K, é o K equivalente do sistema, tá? E como é que a gente calcula ele? No caso de molas em série, a gente vai fazer o seguinte: 1 sobre K equivalente vai ser igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se tivesse mais mola, mais 1 sobre K3 e assim por diante. Só organizando aqui, a gente pode ainda reescrever com 2 molas, né? Da seguinte forma: K1, K2, K1 mais K2. Então esse K equivalente vai ficar da seguinte forma: vai ser 2K vezes K, 2K mais K. Então isso aqui vai ficar 2K sobre 3, tá? E é esse valor justamente aqui, ó, que a gente vai jogar no nosso K equivalente ali para calcular a frequência natural de vibração. Então, o nosso ômega n vai ficar raiz 2K sobre 3 sobre m. Só reorganizando aqui, fica raiz 2K sobre 3m, que é justamente a nossa resposta aqui, letra C. Questão número 9 da prova da Eletronuclear de 2022 para o cargo de engenheiro mecânico da ACES Gran Rio. Um motor de massa M é instalado sobre uma base elástica de rigidez K. O sistema tem 1 grau de liberdade e os efeitos dissipativos da base elástica são desprezíveis. Ao se reduzir a rigidez da base em 19%, a frequência natural do sistema será... Meus amigos, algumas informações importantes, tá? A gente tem o sistema basicamente massa-mola. Por quê? Porque nos mandou ignorar os efeitos dissipativos. Então, nosso sistema, se eu pudesse representar na figura, seria assim: eu tenho uma mola de constante K e tenho um motor que está aqui. É o sistema massa-mola que a gente está acostumado. Para sistema massa-mola de 1 grau de liberdade, né, que é o nosso caso, essa frequência natural de vibrações, que eu vou chamar de ômega zero, é raiz de K sobre M. Mas perceba que a gente fez uma modificação, né? A gente reduziu a rigidez da mola em 19%. Ou seja, K2 é apenas 0,81 K, que eu vou chamar aqui de K0 para facilitar. K0, tá? Então, se eu mudo a rigidez, claramente eu vou ter que mudar o quê? A frequência natural de vibração. Então, ômega 2 é raiz de K2 sobre M. Só que quem é K2, né? K2 é 0,81 K0 sobre M. E agora a gente vai tirar ali só a raiz do número, tá? Então, fica 0,9 raiz de K0 sobre M. Mas isso aqui, ó, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é justamente ômega zero. Então, ômega 2 é 0,9
ômega zero. Ou seja, nossa resposta é a letra B, porque a frequência do nosso sistema vai ser o quê? Vai reduzir em 10%. Questão número 10 da prova da Imbel de 2021 para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. A figura a seguir apresenta um bloco com massa M igual a 16 kg, ligado a uma mola com rigidez K de 4 Nm e a um amortecedor com coeficiente de amortecimento viscoso de 8 Nm por metro. Nesse sistema, a frequência natural amortecida vale. Perceba que aqui a gente não quer frequência natural do sistema, a gente quer frequência natural amortecida do nosso sistema. E ela sempre vai ser menor do que a frequência natural. Isso aqui é importante a gente ter em mente, tá? Ômega D, né, que é essa frequência, ela é menor que ômega N, tá? Lembrem disso porque se der um resultado maior, porque alguma conta ali feita foi errada. Primeira coisa que a gente faz, calcula o ômega N, frequência natural de vibração, raiz de K sobre M. Então vamos lá. Raiz, quem é K? K é 4 e a massa é 16. Então, ômega N, isso aqui vai 4, então vai dar meio radiano por segundo. 1/2 radiano por segundo, tá? Essa é a frequência natural de vibração do sistema, meio radiano por segundo. Só que o meu sistema, ele é o quê? Ele é amortecido, né? Eu tenho aqui um elemento dissipativo, que é o meu amortecedor. E como é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Calcular o chamado fator de amortecimento, que é esse que se nada mais é do que C, ou seja, o amortecimento lá do nosso amortecedor sobre o amortecimento crítico. Vai ficar C sobre 2m ômega n, tá? Então, o valor desse coeficiente de amortecimento vai ser 8, que é o valor do nosso amortecedor, 2 vezes 16 vezes 1/2. Então, aqui fazendo as contas, também vai dar 1/2, nosso fator de amortecimento. Esse valor é muito importante para a gente. Ele indica o que nesse caso aqui? Que o meu sistema é o quê? Subamortecido, tá? Isso aqui é interessante a gente saber. Quando isso aqui é menor que 1, o sistema é subamortecido. E agora a gente pode calcular essa frequência aí natural amortecida. Como? Ômega D é ômega N, que multiplica a raiz de 1 menos C ao quadrado. Então, ômega D vai ser igual a 1/2, que multiplica raiz de 1 menos 1/2 ao quadrado. Então, agora virou só matemática. Então, 1/2 raiz de 1 menos 1/4. Então, ômega D vai ser 1/2 vezes. Aqui eu já vou separar a raiz de 3 sobre raiz de 4. Então, ômega D vai ser raiz de 3. Raiz de 4 é 2 vezes 2, 4 radianos por segundo. Justamente nossa resposta, a letra C.